eu tô muito feliz em poder falar com vocês hoje e mostrar um pouquinho da minha visão de como é a aceitação do profissional PCD no mercado. E por isso eu agradeço imensamente o professor Cachito pela oportunidade de hoje. O meu nome é Juliana Rigonati, eu trabalho com recursos humanos há 19 anos. Eu sou bacharel em ciência da computação e pós-graduada em gestão estratégica de pessoas para alta performance. Hoje também eu sou instrutora da empresa Target Go, treinamento e consultoria. E sou mamãe do Eric, um menininho de 2 anos e meio. Eu também sou PCD. Pois é, eu sou monocular. Eu não enxergo do meu olho esquerdo. E por isso ele é bem vesgo. Vocês vão reparar que eu fico com o pescoço um pouquinho virado pro lado direito. Isso acontece porque eu preciso enquadrar a imagem que eu tô olhando. E por conta disso, eu ganhei 2 hérnias, entre a C4 e a C6. Eu sou premiada. Eu costumo brincar que eu sou um camaleão, porque o meu olho esquerdo ele tem vida própria. Ele vai para todos os lados que ele quer. Eu faço o possível para tentar controlar, mas nem sempre eu consigo. Então, se você vê ele dando uma passeada, eu ainda vou estar falando com você. Por conta dessas voltas que meu olho dá, eu já escutei algumas frases, eu diria que não agradáveis. Do tipo, pra onde você tá olhando, Juliana? Ou ainda, ô Juliana, eu tô falando com você, dá pra olhar pra mim? Entre tantas outras que eu já ouvi. Por enxergar de um olho só também, quantas e quantas vezes eu já cumprimentei pessoas na rua sem saber se a pessoa tava fazendo tchau pra mim ou não. Quem nunca? Também não cumprimentei quem às vezes levantou a mão ou enfim, na rua, porque eu não reconheci. Também, quem nunca, não é? Normalmente quando eu escuto alguma frase desagradável, do gênero, olha pra mim, eu tô falando com você, eu logo falo, olha, desculpa, mas eu sou um camaleão. O olho faz o que ele quiser. Ele não enxerga e tem vida própria, então, paciência. Esse é só um exemplo de tantas e tantas frases que todo PCD escuta diariamente. Eu falo isso com esse tom de brincadeira e com esse ar de nem ligo, porque hoje eu sou adulta e hoje sou muito bem resolvida com a minha deficiência. Mas quando criança eu já fiquei bastante triste. Já enfrentei muita risada, muita brincadeira maldosa de crianças que estudavam na mesma sala que eu, enfim. As piadas elas variavam, desde o motivo de estar sentada na primeira carteira para conseguir enxergar o quadro, até usar óculos, enfim, de tudo um pouco, a vesguinha. Tinha uma parte boa. Eu não podia fazer educação física até o colegial. Na verdade, até hoje eu não posso mexer com nada que possa correr o risco de lesionar o meu olho direito. Então, nenhuma atividade com bola, por exemplo. Uma dificuldade que eu também tinha, e tenho ainda hoje, é pegar o ônibus. Eu não consigo enxergar o letreiro. E muitas vezes eu dei o sinal em cima. Resultado, perdi o ônibus. Ou ainda o motorista parou e foi super educado. Falou algumas barbaridades, mas até aí tudo bem, né? Ele tá estressado e eu não vou perder o meu tempo explicando pro motorista do ônibus que meu olho é praticamente um olho de camaleão. Eu também cansei de escutar meus amiguinhos do colégio, primos, enfim, apontar as coisas. Olha
que legal aquele carro, olha que lindo aquele bichinho, enfim, o que fosse que tivesse em movimento. Como eu contei lá no comecinho, eu preciso virar um pouquinho o pescoço para o lado direito, enquadrar a imagem e depois eu vou conseguir identificar o que é. Se o que está sendo apontado está em movimento, eu não vou enxergar. E para não ter que enfrentar um monte de risadinha e piada, eu acabava inventando o que eu estava vendo também. Outra coisa, isso ainda é frustrante. Eu não enxergo cinema em 3D, 4D, 5D e quantos Ds vierem. Eu já ouvi que quando eu for para Disney, eu vou conseguir enxergar. Então, ainda resta uma esperança. E aí você vai se perguntar, mas Juliana, por que você está fazendo essa biografia toda da sua vida? E eu vou te responder e é bastante simples o motivo. De novo, é para exemplificar o quanto o PCD passa por preconceito e não só no mercado de trabalho. E sim, nós sofremos preconceito da sociedade desde que o ser humano se conhece por ser humano. Cada época da história viu uma forma diferente de tratar o PCD. Mas, normalmente, antigamente, nós éramos tratados como loucos, como bandidos, ou simplesmente nós éramos excluídos da sociedade, porque nós éramos vistos como incompletos, incapazes, anormais, e até mesmo a gente era isolado. Mas aí, mesmo nas épocas antigas, existiam pessoas que tinham compaixão, não respeito, compaixão. O PCD, né, por muitos anos e por muito tempo, conseguia só trabalhos de entretenimento e distração, porque eram diferentes aberrações, não é? Então, você conseguia trabalho no circo, por exemplo. Enfim. O PCD, antigamente e hoje em dia, muitos, eu não vou generalizar, mas muitas pessoas enxergam o PCD. Mas elas não reconhecem o valor que o PCD pode ter e que o PCD tem. E por preconceito, por falta de conhecimento, enfim, até porque não um pouco de ignorância. Todos esses sentimentos, até pelo desconhecido, deixou uma diversidade de sentimentos que variavam de rejeição, a solidariedade e aceitação. Com o passar dos anos e com o avanço da ciência, e a cada vez mais eram investigados o porquê das pessoas nascerem assim ou acontecer algum tipo de acidente, porque você pode ser normal, digamos assim, se é que eu posso dizer que alguém é 100% normal. Mas pode acontecer alguma coisa no decorrer e você virar um deficiente. As deficiências foram sendo estudadas, foram sendo explicadas, enfim. E alguns preconceitos foram sendo rompidos, mas infelizmente ainda hoje eles existem. Para conseguir superar essa discriminação e se incluir um pouquinho na sociedade, como uma pessoa, digamos que normal, não é fácil e nunca foi. Mas muita gente mesmo, já conseguiu isso. Já se mostrou um exemplo de superação e já fizeram muitas pessoas entender que existem diversidades e não diferenças. Nós, PCDs, não somos diferentes. Nós somos diversos, mas somos todos da raça humana. A deficiência, ela passou e faz parte de uma forma positiva, muitas vezes, para o PCD. E encarada como um desafio e superação.
A gente diariamente compreende qual é a nossa dificuldade para estabelecer a igualdade do mercado e na sociedade em si. Estabelecemos metas, um passo de cada vez. Essas metas vão sendo batidas uma a uma e a gente vai conseguindo cada dia mais o nosso espaço. Hoje, nós temos muitos PCDs integrados na sociedade. E essa palavra, essa integração, a gente chama de inclusão. E a inclusão faz parte da vida das pessoas hoje. E a gente não pode fugir que isso existe e que todos nós estamos sujeitos a, ou já somos. E estamos presentes em todas as partes. Pensando na inclusão do trabalhador PCD, foi criado no Brasil em 91 a Lei Brasileira de Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência. Essa lei, ela obriga empresas com mais de 100 profissionais que tenham de 2 a 5% do seu quadro de funcionários profissionais PCDs. Teoricamente, essa lei ela deve garantir que todos os profissionais, PCDs ou não PCDs, tenham os mesmos direitos no processo de trabalho, no mercado de trabalho. Que direitos são esses? Os mesmos direitos de competir desde o processo de seleção até a busca por uma promoção. Quando a lei entrou em vigor, muitas empresas elas não sabiam como contratar o profissional PCD e destinava a nós PCDs vagas sem considerar as necessidades especiais que nós temos. Sim, nós somos capazes de desempenhar qualquer função, mas, por exemplo, para mim, Juliana, eu não conseguiria dirigir um jato, pilotar um jato, por exemplo. Isso não seria, eu não consigo. E eu tenho essa ciência. Infelizmente, as empresas não tinham essa avaliação, elas não faziam essa avaliação, porque era cobrado delas a inclusão desses profissionais, porque senão existiam, multa, digamos, existe multa. Então, as empresas publicavam as vagas, não conseguiam preencher essas vagas, e quando elas passavam por uma avaliação, digamos, do Ministério do Trabalho, o Ministério via que eles não tinham a porcentagem de profissionais PCDs que era preciso. E aí, então, as empresas justificavam que existiam as vagas para esses profissionais, mas não existiam profissionais qualificados para essas vagas. E aí, o Ministério do Trabalho, então, emitia uma autorização, digamos assim, sabe? Uma notificação para que a empresa trabalhasse essas vagas por mais 90 dias. E assim, como todo jeitinho brasileiro, isso vai acontecendo. Hoje, graças à lei e graças à conscientização de muitas pessoas e profissionais, principalmente do recursos humanos, nós temos times de recrutamento e seleção que fazem um trabalho excelente na inclusão dessas pessoas. Mas ainda a gente não chega nem perto do que efetivamente a gente precisa. Para mim, um processo de seleção justo e que garante a igualdade entre PCDs ou não deve ser considerado, por exemplo, no caso, os testes em braille ou letras grandes ou eletrônicos para que o profissional consiga usar lupa, por exemplo, para o deficiente visual. Durante o processo de entrevista pessoal, para os deficientes auditivos, também é muito importante que tenha-se um intérprete de Libras. Se a empresa não oferecer o aprendizado de Libras para os profissionais que tiverem interesse, que hoje já existe empresas que fazem isso, até para trabalhar na inclusão dos PCDs auditivos que entram,
é importante que tenha um intérprete de Libras, porque como é que você vai se comunicar? O recrutador se comunica com o deficiente auditivo sem Libras. É importante que o recrutador também descreva exatamente quais são as acessibilidades, o que existe no local que o profissional efetivamente vai trabalhar. Alguns recrutadores hoje, eles entendem qual é a deficiência da pessoa, do candidato que eles vão conversar. Entendendo a deficiência desse candidato, eles conseguem conduzir melhor a entrevista e formular melhor as perguntas, sem, digamos, ser inconveniente com o profissional que está ali. Alguns PCDs, eles têm dificuldade de locomoção e muitas vezes precisam agendar o transporte de retorno. Nem todos conseguem utilizar transporte metrô, ônibus, trem, enfim. Alguns utilizam serviço público de locomoção, que são aquelas vans que tem aquele... Eu acho que é Movida, uma coisa assim, eu não me recordo o nome agora. E para que esses profissionais eles consigam agendar o retorno, eles precisam ter pelo menos uma base do tempo, da duração da entrevista, para que eles agendem o retorno. Então é importante que vocês façam o possível para que tenham a agenda bastante cronometrada quando você vai falar com o PCD, que tem dificuldade de locomoção. Normalmente, quando você vai para uma entrevista, você ouve do recrutador: o que a sua deficiência não deixou você fazer na sua última experiência? Oi? Por que a gente então não pergunta o que você precisa que a empresa se adapte para que você consiga atingir o seu melhor? A gente precisa se adaptar de alguma forma. Mas cuidado na hora de fazer essa pergunta também, porque às vezes o profissional ele está querendo tanto aquele emprego que ele vai dizer não preciso de nada. Mas daí quando ele chega para trabalhar, aí a gente vai ver que ele precisa. Então, de uma forma respeitosa, é claro, é interessante mostrar para ele que a empresa é uma empresa inclusiva, é uma empresa que preza pela qualidade do profissional, PCD ou não, e que não faz nenhuma diferença entre eles. E que a empresa precisa saber se ele, caso aprovado na entrevista, vai precisar de algum ajuste no ambiente de trabalho, né? Seja na altura da mesa, seja algum software de leitura, enfim, né? Eu conheço casos de profissionais que são excelentes profissionais, mas que não conseguiam uma promoção porque não escreviam bem em português. E a gente nunca conseguiu entender o porquê que até a gente chegar nessa conclusão de que a profissional não era promovida porque não escrevia bem em português, a gente levou um tempo. Quando a gente conseguiu entender que era esse motivo real, né, nós perguntamos para a profissional como ela se sentia se a empresa apoiasse ela com o aprendizado do português. Ela fazia linguagem labial e Libras. Então a empresa pagou para ela o curso de português. No mesmo ano ela foi promovida. Então é uma questão de equidade. Você não está fazendo a mais para aquele profissional. A empresa não está dando a mais para aquele profissional. A empresa está fornecendo instrumento para que esse profissional tenha condição de ser igual ao outro no rendimento. Existe uma diferença gritante entre você proteger e fazer mais para o PCD e você fazer mais para que ele tenha a mesma condição. É bastante diferente e muita gente ainda não entende isso. Outro ponto bastante importante
que o PCD ainda enfrenta é que nós não nos vemos diferentes, nós nos vemos diversos, né? E nós também buscamos a nossa capacitação profissional. Eu conheço PCDs que têm mestrado, eu conheço PCDs que falam 3 línguas, eu conheço PCDs que já viajaram muito, conhecem diversas culturas, eu conheço PCDs que fizeram universidades públicas, eu conheço PCDs incríveis, que eu tenho o prazer de conhecer. E, infelizmente, algumas empresas, elas ainda possuem apenas vagas operacionais para o deficiente. E o PCD que tem é um grau de instrução que ele busca, ele investe nele e na carreira dele. Ele não se sente atraído por uma vaga só operacional. Ele se sente atraído por desafio, né? Mas, infelizmente, muitos gestores e muitas empresas ainda consideram não incluir o profissional PCD para vaga estratégica. Porque ele acha que o PCD é menos produtivo, menos qualificado, gera maior custo para a empresa por conta de acessibilidade, por exemplo. Então, isso é um desafio bastante grande que nós temos hoje em dia, que é mostrar para os líderes, para as empresas, que o PCD, sim, pode fazer coisas incríveis. E o PCD, sim, pode ocupar cargos de liderança. Um outro desafio bastante grande que a gente tem é a questão da infraestrutura. Isso não só no mercado, não só nas empresas, de novo, na sociedade. Olhando na rua, a gente vê às vezes a rampa para atravessar a rua toda quebrada, ou com árvore no meio. Eu, particularmente, nunca vi faixa a faixa de pedestre com aquele com relevo para que o visual conseguisse com a bengala identificar que ele estava faixa. Ainda bem que hoje já tem os faróis, não são todos, mas muitos já fazem aquele barulhinho pi, 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 sinal sonoro, para que o deficiente visual saiba que o farol está fechando. Eu também não vejo banheiro adaptado. Isso na sociedade, tá, gente? Não é dentro das empresas. Então, banheiro só para o cadeirante, enfim. E é muito importante, inclusive, só um adendo, que a gente respeite os banheiros que são destinados a cadeirantes. Por que eu tô te falando isso? Mas não tem um cadeirante aqui agora, todas as outras, né, todos os outros lugares estão ocupados, por que eu tenho que esperar se o banheiro do cadeirante está vazio? Eu vou te explicar. Alguns cadeirantes, eles utilizam sonda para usar o banheiro. E você deve imaginar que sonda precisa de um lugar bastante estéril, né? Porque as chances de infecção são muito altas. E às vezes, esse lugar, se outras pessoas utilizam que não cadeirante, acaba ficando infectado e que a transmissão para o cadeirante é mais fácil, porque ele usa a sonda. E aí o cadeirante fica doente. Então é muito importante que a gente respeite essa questão. As pessoas com mobilidade reduzida é a mesma coisa. Poxa, mas ela consegue usar o banheiro normal, né? A casinha menor. Ela até consegue. Mas muitas pessoas, elas precisam daqueles apoios para conseguir se levantar, por exemplo. E nos lugares menores não existe, né? Não tem. Só tem na parte do cadeirante. E aí o PCD dele tem uma dificuldade gigantesca de se levantar do vaso sanitário. Ele tem que apoiar nas paredes, por exemplo. É bastante difícil. Então, é importante que se respeite a questão dos banheiros.
adaptados. Quais são os desafios que nós temos, além de todos esses que eu já citei? A empresa, ela tem que ajudar a promover a inclusão das pessoas com deficiência. Ela tem que divulgar informações, capacitar os profissionais que estão lá para que recebam os PCDs, para que entendam que eles são tão bons quanto os não PCDs. É importante que essas ações aconteçam para que se evite qualquer tipo de constrangimento ou preconceito, enfim, e até que para que os gestores sejam sensibilizados e para que eles recebam os profissionais PCDs de uma forma acolhedora, e eu digo acolhedora e não de compaixão. Os PCDs que eu tive o prazer de conhecer até hoje, eles não esperavam por compaixão. Eu não espero por compaixão. O que o PCD espera é respeito e igualdade. Esse é a minha sensação. É o que eu espero para mim como PCD e é o que as pessoas que eu conheço também esperam. Gestores, por favor, proporcionem oportunidades iguais para os seus profissionais. Abram as suas vagas, que deem oportunidade ao PCD que se qualificou, que se esforça, para que tenha uma vaga de liderança. Avalie o seu PCD e o seu profissional não PCD de forma igual, sem privilégio, sem demérito, igual. O trabalho, fazer parte de uma empresa, fazer parte de uma organização, fazer parte de interações com outras pessoas, enfim, entrosamento, ela transmite para o deficiente: eu sou capaz. Sabe, sim, é isso que o deficiente pensa no final, e é isso que ele acredita, e é isso que ele é mesmo. Isso só reforça a certeza que ele já tem. E isso só humaniza a empresa em que ele atua e os funcionários que lá estão. A vida do PCD, ela toma uma perspectiva muito diferente de quando o PCD faz parte, pertence a uma empresa. O PCD, ele se vê como ele deve se ver. Alguém que pode entregar, que pertence a uma sociedade, que pertence que ajuda a que a economia rode, enfim. O profissional com deficiência, sim, você, PCD, é para você o recado agora. Você, em primeiro lugar, procure uma vaga que você queira trabalhar. Avalie a empresa, avalie a oportunidade, estude onde você realmente quer trabalhar. Se atualize, leia, faça cursos, assista palestras, faça parte de uma rede de relacionamento bacana, para que vocês troquem experiências, para que vocês indiquem os seus colegas, e não só PCDs, né? Isso vale para todo mundo. É importante, profissional, que você se atualize. O mercado aí fora, ele é bastante difícil para todo mundo. Então, a atualização é muito importante. E para você, PCD, ainda tem um desafio maior, que é provar que você é capaz. Então, atualização. Estude e estude. Nós todos, PCDs, temos que enxergar o nosso problema, as nossas limitações, não como uma barreira. Isso não é desculpa. A sua deficiência não pode ser usada como muleta.
Você não é menos que ninguém. Você é capaz. E só você pode fazer por você.